Nossa, já estamos ao vivo aqui, faltando 2 minutos para aquela nossa aula, aquele nosso bate-papo sobre a nossa LDB, né? Legislação das leis que regem a educação brasileira, né? E, consequentemente, ela é a 9394/96, e você que já deve estar aí com todo o seu material prontinho para que a gente possa fazer as nossas anotações, né? Porque programa Falei Ponto, gente, cada dia de segunda a sexta é uma novidade. Eu deixo vocês descansarem de mim no sábado e domingo, mas segunda-feira eu estou aqui de volta, né? E olha, segunda-feira eu começo falando sobre a Sexta República, a república que nós estamos hoje aqui no nosso país. E na terça-feira a gente sempre escolhe aí um estado que você venha querer saber um pouquinho mais, né? E ter curiosidade até de ir lá passear. Na quarta-feira, em via de regra, escolhemos um bairro para que você possa ficar alicerçado e conhecendo todos os bairros do seu estado. Já na quinta-feira, né? O sangue corre na veia, eu tenho que falar de carnaval. E sexta-feira estou eu aqui, minhas magistéricas, às 11 horas em ponto, conversando sobre LDB, né? Legislação brasileira, né? Tudo referente à nossa educação. E você que é professora, que já vai fazer o seu concurso público, que é secretária escolar, precisa estar interagindo com a 9394/96, que é a lei que norteia todas as diretrizes e bases da educação do Brasil no Brasil. Portanto, de norte a sul, a lei que predomina é exatamente a LDB. Portanto, na cidade mais bonita do Brasil e, quiçá, do mundo, que nós estamos aqui no Rio de Janeiro. E sexta-feira é dia de falar sobre a LDB. A Lei das Diretrizes e Bases que norteia o ensino da educação brasileira, como já fora dito ainda há pouco. Alessandro, sei que hoje não é a tua praia, mas você já passou aqui, já deu o seu alô, um beijinho pra Carlinha aí, ó. Quero essa bodeguita aí bombando, hein? Foi bom ver você passar por aqui, porque você é um amigo fiel. Eu conto com você de segunda a segunda. Se você não entra na telinha, eu fico muito preocupada, porque aonde está o Alessandro? Mas eu sei que o trabalho te chama, e obrigado por você ter passado e ter dado assim o seu bom dia para mim, que é de extremo valor, e puder avisar o pessoal do Bagunçamba que a professora Célia mais uma vez tocou o botão errado e desativou o zap, portanto estou ilhada. Informo o pessoal lá para que não pense que eu saí de cena, né, por qualquer razão, mas eu mais uma vez nas minhas andanças pelo celular, sabe como é que é, né? Igual criança, né? Quando você ganha um brinquedo, você quer esmiuçar tanto que muitas das vezes acaba escangalhando, né? Pois é, mais ou menos. Eu tô nessa vibe, né? Então, cada dia eu fico apertando o botão e aí o negócio desanda tudo. Então, Alessandro, avisa o pessoal do Bagunçamba que eu estou sem zap porque eu acho que apertei um botão errado. Mais tarde eu vou lá no shopping para ver como é que coloca isso aí, mas eu estou sem zap. Não consigo acessar em hipótese pretexto algum. Bom, vamos que vamos aí. Então, obrigado, Alessandro. Bom trabalho aí, obrigado por você ter dado uma espiadinha, né? Hoje, gente, nós vamos continuar falando sobre a LDB, porque às sextas-feiras a gente pontua tudo que é necessário e providencial, uma vez que o legislador colocou na 9394/96. A 9394/96, ela sintetiza exatamente e norteia tudo aquilo que se faz necessário para que possamos ter uma educação de forma igual, né? Mônica Patrícia, muito obrigado por você e minha irmã virem almoçar aqui comigo ontem, então, né?
vieram aqui almoçar e eu fiquei muito feliz, satisfeito pra caramba. Rimos um pouquinho, falamos um pouquinho dos outros, pesquisamos, em síntese. Ao final, só posso assegurar que foi uma tarde valiosa e proveitosa, né? Para a família tudo, os amigos também, os alunos também, né? E avisando, Mônica, dá uma passadinha lá para o Enio e diga que eu apertei muitos botões ontem e estou sem zap. Então mais tarde eu vou até o shopping para ver se alguém consegue conduzir-me para que eu possa voltar às minhas atividades zapianas, porque até então estou sem zap. Vamos lá. Falamos até a semana passada no artigo 5º da LDB e eu fiz alusão à lei 13.716. Portanto, anote aí que no artigo 4º eu falei na 13.716. Quando partimos para o artigo 5º, nós temos também a lei 12.796. Portanto, no artigo 4º, nós temos a lei 13.716 e na 12.796 nós temos no artigo 5º mais essa lei. Por favor, Mônica, entra no zap do grupo de secretário escolar e faça uma gentileza de avisar que eu estou sem zap. E avisa o Rodrigo também que eu estou sem zap, tá? Portanto, não tenho como falar com ninguém até a hora que eu consiga restabelecer esta conexão. Eu acho que eu apertei botão demais ontem, aí deu tudo errado, tá? Vanessa Manso passeando por aqui, doutora, coordenadora, mas tudo bem. Bom, ocorre que hoje a gente fala especificamente de LDB, porque a minha intenção é pontuar todos os artigos porque alguns artigos sofreram alterações e outros artigos objeto de concurso e até para quem atua na área de direção, de coordenação pedagógica, coordenação técnica, precisa de quando vez estar interagindo com esses elementos. E aí eu tenho por hábito gravar este ensaio que eu chamo, né, de hoje, para dar suporte ao pessoal que estuda comigo no secretário escolar e na formação de professores. Então eu sempre dedico essa sexta-feira especificamente para pontuar alguns elementos que são fundamentais. Bom, então, que bom, que legal, estamos juntos e misturados. Qualquer dúvida aí, pontua aí e a gente troca essa bola aí, porque a gente está sempre interagindo, né, com a escola e é bom a gente saber, porque tem um tempinho, sexta-feira, aparece por aqui. E qualquer dúvida que a gente tem, a gente sempre troca as figurinhas, eu bem sei disso, o quanto você é solícita comigo e eu não poderia ser o diferente. Bom, vou repetir, no artigo 4º e 5º, por favor, faça as suas anotações, nós temos duas leis que hoje elas são fundamentais para servir de suporte para a LDB, que é, no artigo 4º, estou repetindo, a lei 13.716, e no artigo 5º, a lei 12.796. Por quê? Ele fala no acesso da educação básica e eu espero que vocês possam fazer uma observação. Em 2020, por várias vezes, ocorreram pontuações, veja bem, pontuações que deram modificação à LDB, tomando por base a pandemia. Então, observem bem que eu estou repetindo, pode ter uma dissertativa, isso vindo uma dissertativa, tá? Algumas mudanças que foram feitas na LDB no ano de 2020 preconizaram, tá? E importaram com o momento pandêmico. E em função disso, criou-se ajustes para que a LDB não é que ficasse solta, mas que a LDB tivesse uma sustentação com base no momento atual. Interessante é que nenhuma lei
isso é bom que fique bem claro, a gente entenda. Nenhuma lei contempla especificamente uma pandemia. Porque são coisas que fogem, tá? Não do controle, mas até foge do controle, que a gente sabe que essa pandemia foge do controle de todo mundo, né? Não que venha fugir do controle, mas é que ao legislar, o legislador não pensa, num processo pandêmico e nem tampouco ele pensa em alguma situação a nível de fenômeno da natureza que possa corroborar para que a sociedade venha ter pontuações em funções legais. Então isso é muito importante e interessante que vocês façam as observações. O fato de nós termos, isso é bem interessante, o fato de nós não sermos um país com furacão, enfim, essas coisas todas que ciclone, não sei o que, essas coisas todas que acontecem. Catiane França, bom ver você. Amanhã estamos juntos e misturados de 9 ao meio-dia aqui, naquele bom papo, né, do secretário escolar. Então, reforçando aí, é bom que vocês saibam que o legislador não teve, não é que ele não tivesse a preocupação, é que como nós não temos nenhum fenômeno em via de regra que venha criar um desajuste na nossa sociedade, o legislador, ele quando faz uma lei, ele não pontua determinados casos especiais, como aconteceu na pandemia. Então, a LDB, prestem bastante atenção aí, questão de concurso público. A LDB, em 2020, criou uns enxertos para quê? Para beneficiar aqueles que necessitem estarem diante da LDB da 9394/96. Então, muito cuidado, pontuem sempre quando forem para seus concursos públicos. A LDB com os reajustes do ano de 2020 para cá, que foi exatamente o momento que está sendo este momento pandêmico. Bom, então vamos lá. No artigo 5º, a LDB ela fala o seguinte: o acesso à educação básica obrigatória, e é um direito, como eu falei, direito público subjetivo. Então, a educação básica ela é obrigatória e ela está elencada, tá, no direito subjetivo. Portanto, direito público subjetivo é onde a 9394/96 está pontuada. Por quê? Ela permite que qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadãos, associações comunitárias, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, né, possa, através do estudo, ser contemplado. Bom, e aí ela traz vários parágrafos e incisos. Toda vez que eu tiver um S acoplado ao outro, preste bem atenção, eu vou estar diante de um elemento, e quando eu estiver com algarismo romano, eu estarei diante de outro elemento. Ou seja, um é inciso, outro é parágrafo, tá? Então, tem ali a cobrinha, eu estou diante do inciso e o algarismo romano diante dos meus parágrafos. Bom, o inciso primeiro, ele diz o seguinte, que a educação básica, ela compete ao Estado e aos municípios em regime de colaboração e com assistência da União. Prestem atenção, vamos raciocinar. Aqui diz que compete ao Estado e ao município, mas com... Desculpa, Mônica, houve aí eu fiz uma pequena troca. Você, por favor, digitaliza aí para poder ficar fixado, porque eu entrei, voltei e fiz aí uma mudança. Então, não se esqueçam, pontuem aí. Toda vez que nós tivermos algarismos romanos, nós estaremos falando nos incisos, tá?
Então, algarismos romanos, eu estou falando em incisos. E quando eu tiver a cobrinha, eu estarei falando em parágrafos, tá? Anotem isso aí, inclusive pedi a Mônica para colocar na telinha para que ela saiba. Eninho, beijo, beijo, beijo da mãe. Mãe está sem zap, portanto não tem como falar com ninguém. Apertei o botão errado. Maria Cristina Zani, que está lá em Hortolândia, né? Olha, a dona do rancho mais bonito do Brasil. Ela não convida não, mas um dia eu vou lá. Ela não convida ninguém, mas um dia eu vou lá, não tem problema não. Pode deixar que um dia eu vou chegar em Hortolândia. Meu filho, está assistindo? Anote aí então para a Rayane, porque ela precisa saber. Então, nesse artigo 5º, veja bem, então no artigo 5º, o legislador, ele fala que a competência é do Estado e do município, né? Com assistência da União. Aí você vai dizer, Célia, por que é competência do Estado e do município e você está falando com assistência da União? Artigo 5º, hein? Preste atenção. Muito simples. Por quê? A escola, o município e o Estado garante a educação básica. Antigamente, nós tínhamos uma divisão maior. Hoje, nós falamos em educação básica, o momento em que o aluno entra para aprender a ler e escrever e conclui o seu antigo e segundo grau. Então, tudo está elencado na educação básica. E o que acontece? Quando fala que a União se tem como base a assistência, é porque vocês sabem que quando fala em ministério, se fala em um órgão federal que é a competência da União, não é isso? Concordam comigo? Vocês concordam comigo? Pois é, então vamos repetir. Por que se fala que a competência do Estado e do município, mas a assistência é da União? Muito simples, porque a União é o órgão federal e onde tem quem? Os ministérios, consequentemente, os ministros. Professora Marcele Dubai. Não é Dubai, não, é Dobal, né? Pois é. Aqui estamos na presença do leite. E cadê o meu café, que não apareceu ainda aí? Professora Marcele, um grande abraço para você e bom ter você aí, grande professora, né? Hoje colega, ex-aluna, e eu tô feliz da vida, tô cheio de colega aqui. Então vamos voltar aí. Assistência é por conta de quê? Por conta de que o ministro, né? Ele está dentro da égide de uma união, que é o ministério. Então, eu tenho o Ministério da Educação, que na linha hierárquica está no topo, e os estados e os municípios. Portanto, a educação básica, que fala fundamental e ensino médio, ela está sob os auspícios de quê? Do município e do estado. E, consequentemente, os ministérios, onde está ali o Ministério da Educação, é que dará assistência para dar sustentação às propostas que se queira implantar a nível de educação no nosso país. Está entendido? Então, o Ministério, ele dá assistência à educação através de quem? Dos seus porta-voz, que são o Estado e o município, ok? Então, gravem isso no artigo 5º, que é fundamental saber. Bom, toda vez, no artigo 5º também, é mencionado que precisa se recensear de forma sistemática a idade escolar. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? Muito simples, porque em via de regra é fundamental que o governo nos informe e que todos os órgãos competentes saibam exatamente a quantidade de alunos que estão dentro de sala de aula.
E esses alunos que estão em sala de aula, e como nós também temos como ponto A o número de crianças que estão em solo brasileiro nascido aqui, se tem no processo matemático o conhecimento de quê? De que tantas crianças na data X deveriam estar na escola e provavelmente não estão. Isso aí é um interessante contraponto para que a gente possa entender até como anda a educação no nosso país. Isso é algo muito, vamos dizer assim, esclarecedor e que muitas vezes nos deixa incomodado, porque nós, na área de educação, qual é o nosso intuito? O nosso intuito é ter cada vez mais pessoas com um conhecimento que sejam capazes de servir melhor a pátria. Quando a gente fala servir a pátria, não é estar no exército, na marinha, na aeronáutica, não é só isso. Quando se fala em servir a pátria, é por conta da nossa capacidade de desenvolver algumas tarefas e que vá corroborar para o progresso do nosso país. É óbvio que, e vou fazer um reforço aqui, o fato de sermos ou estarmos num banco de uma escola, de uma universidade, não nos faz melhor do que aquele que ali não esteve por oportunidade, por condição, seja ela qual for, né? Porque às vezes a pessoa não tem oportunidade, entre aspas, mas tem condição. A oportunidade, ela não é só presa ao financeiro. Existem vários outros fatores que se tornam importantes para que a gente tenha um aluno dentro de uma instituição de ensino. Repito, o fato de uma pessoa não ter estudado não a faz menos nem mais, tá? Com relação à figura humana. Porém, óbvio que quanto menos esclarecido o indivíduo for, provavelmente as escolhas dele não será tão sedimentada quanto aquele que tem um pouco mais de conhecimento. Quando eu digo também um pouco mais de conhecimento, é porque nenhum de nós temos conhecimento total, por mais que estejamos ou tenhamos sentado em bancos de faculdades, ou seja lá onde for, né? Então, é bom que a gente perceba e também entenda isso. Fazendo recenseamento, nós temos como entender e perceber como está a educação brasileira com base no ingresso e no egresso, porque muitos alunos ingressam às escolas e num determinado momento há um desvio. Esse desvio, ele propicia ao meu entender, ele propicia no nosso quadro estatístico de alunos que estejam para concluir, um grande buraco. E esse buraco, ele acaba sendo significativo para um processo econômico do nosso estado, do nosso país. Bom, ainda no artigo 5º, ele preconiza que a escola ela tem que estar em comum acordo com os pais ou responsáveis. Por quê? No momento em que eu tenho uma escola em que dá abertura a esse pai, a esse responsável, para poder interagir não só com as práticas pedagógicas, mas com o cotidiano dessa escola, fica muito mais fácil de pontuar a presença deste aluno dentro da instituição de ensino. Observe vocês o seguinte, Célia, e como é que você faz com o aluno da faculdade, como é que você faz com o aluno de um pós-médio, já que ele é dono de si, já que ele pode tomar a diretriz dele? Ora, nós temos outros mecanismos, nós temos mecanismo de pontuações, as quais nós podemos amarrar, entre aspas, a presença desse aluno. Através de quê? Através de um processo de incentivo. Porque
Hoje, com isso aí, fica claro, porque já sabe que no concurso público vai cair mesmo, e vocês já têm que ter essa mente aclarada, tanto no secretário escolar como na formação de professores, nessas graduações de licenciatura. Hoje, com a pandemia, renasce uma expectativa de um conhecimento, que é nada mais, nada menos do que ter que aceitar, preste bem atenção, do que ter que aceitar um ensino que sai do banco de escola. Este ensino que sai do banco de escola, que eu quero dizer, é o presencial. Provavelmente, daqui para frente, de 2020 para frente, o que vai acontecer, o que já está acontecendo, é que muitos alunos estarão optando por um ensino online. Não é ensino à distância. Cuidado no concurso público, não misturem as estações. EAD, ensino à distância, é uma coisa, e o ensino online é outra. O ensino à distância é aquele que o aluno já sabe que todas as práticas pedagógicas irão acontecer através de um dispositivo tecnológico. Não tem outra saída. Agora, o online significa que é uma ferramenta que a instituição de ensino estará utilizando para que esse aluno venha melhorar o seu conhecimento ou utilizar dele no momento em que, por qualquer razão, ele não esteve no presencial. Então, não confundam, e no concurso público preste bastante atenção. Online é uma coisa e educação à distância é outra. Não misturem as estações. Bom, o artigo 5º, ele vem recheado de vários e vários parágrafos e incisos, mas o que ele quer mesmo é que a gente entenda que legalmente é competência do Estado e município propiciar a educação básica. E quando ele está na esfera pública, a formatação não é diferente da escola privada. Todas as propostas, que são encaminhadas para a escola privada, a escola pública, por sua vez, também obriga a fazê-lo. Então, a educação brasileira, ela tem o mesmo parâmetro, tanto para a pública quanto para a particular. Aí, quem está do outro lado vai dizer para mim assim, mas Célia, me diz uma coisa, então é provável que na escola particular as coisas tenham até o mesmo sentido da pública? Não. Não, por quê? Porque nós sabemos que a escola pública ela se torna precária às vezes, não só de recursos, mas como também da forma com que se pode apresentar o estudo. Um detalhe, um adendo aqui. A escola pública, pode ser questão de prova, porque já foi uma vez. A escola pública, ela não é menos do que a escola privada. O que acontece é que muitas das vezes a própria direção dessa escola pública, por qualquer razão, não tem e não busca um acesso maior aos órgãos públicos e fica à mercê do esperar acontecer. Para isso, uma gestão escolar é necessário ter sempre à frente pessoas polivalentes, e em especial pessoas que estejam interagindo com a política. Porque é muito mais fácil aquele que tem articulação política ter dentro do seu espaço educacional,
todos os subsídios possíveis, porque ele articula com A, articula com B, articula com C. E se ele não é uma pessoa bem articulada, ele vai ficar à mercê do momento em que a verba chegue. Já aquele que politicamente é bem articulado, o que ele faz? Não, ele já liga para um e fala, olha, o balanço escangalhou, precisa agora não sei o quê, enfim, começa a articular. Então, há uma gestão educacional, ela precisa, antes de tudo, de pessoas que sejam realmente capazes de buscar extramuro, como eu digo, que é fora daquela escola, recursos para poder enxertar a sua escola. E isso, o que faz? Se eu não tenho essa bagagem, eu acabo ficando com uma escola com pouquíssimos recursos, eu acabo ficando com uma escola onde a limitação é muito grande e o professor, por sua vez, que não pode criar uma iniciativa porque existe um processo hierárquico dentro de uma escola, principalmente na escola pública, ele fica à mercê daquilo que lhe foi oferecido. E se nada lhe oferece, ele também não pode dispor do seu numerário para equacionar todas essas situações, estabelecendo o quê? Estabelecendo um parâmetro dificultoso entre a escola pública e a escola privada. Reforço a vocês que o professor que está na escola pública, ele é tão capaz quanto o professor da privada. Ainda vou mais além. O professor da escola pública, ele passa por um processo seletivo extremamente rigoroso. Muitas das vezes, a escola particular, ele pode fazer exames, ele pode solicitar microensinos, mas não trabalha, não é que não trabalhe com uma rigidez, ele não trabalha com demonstrações, tá, de que esse indivíduo, ao estar fazendo a prova, precise ter a capacidade de sensibilizar uma banca. Exemplo, o SENAC. Na época em que eu estive professora do SENAC, para entrar para ministrar aula no SENAC, eu tive uma banca de 5 professores, onde eu ministrei um microensino, e ao término de ter ministrado, de acordo com o tema que fora sorteado meia hora antes, então sorteou meia hora antes, eu tive meia hora para preparar uma aula e retomar o meu lugar, né, e contracenar com uma banca. Esta banca, por sua vez, fez os questionamentos e, através da sua proposta, entendeu que eu teria condição de ministrar aquela disciplina. Mas foi uma banca. Em via de regra, as instituições de ensino não trabalham com banca, elas trabalham com microensino, elas trabalham com, vamos dizer assim, com entrevistas, elas trabalham muito com dinâmica, mas elas não colocam 4, 5 professores da cadeira específica para arguir. E quando eu digo que o professor da escola pública, que as pessoas tiram o mérito do professor da escola pública, que não deveria fazê-lo, a escola pública, ela permite sim, ali que tenhamos professores com conhecimento. Por conta de quê, Célia? Porque esse professor, ele, ao chegar ali, ele queimou várias etapas de um processo seletivo bem rigoroso. Bom, ainda no artigo 5º, ele menciona que a matrícula de menores, ela tem que ocorrer a partir dos 7 anos. Então, matrícula de menores tem que ocorrer após os 7 anos. O que isso quer dizer? Atenção, secretários escolares, atenção à formação de professores, matricular 7 anos. 7 anos, por quê? Com 7 anos, essa criança tem que estar no 1º ano. Aí vão dizer, mas como é que vai ficar se essa criança
teve um acesso precário às séries iniciais de educação infantil. Isso aí é uma outra situação, isso é uma outra proposta. Mas a nossa LDB, no artigo 5º, ela preconiza que aos 7 anos, esta criança deverá estar matriculada. E que essa matrícula é dever de pais e responsáveis. Atenção para um detalhe importantíssimo, né? Então, se é dever do pai ou responsável efetuar a matrícula de menores a partir, ele tem que estar com 7 anos, porque a partir, olha como a legislação é confusa, né? Ele diz que com 7 anos a criança tem que estar já na escola, mas na mesma proposta, no mesmo artigo, existe uma leitura que ele fala que a criança tem que estar a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Então, essa criança com 6 anos de idade tem que já estar no ensino fundamental, e ele vem dizendo em cima, por exemplo, no mesmo artigo, que a criança com 7 anos de idade tem que estar no ensino fundamental. Então, 7 ou 6, Célia? Eu entendo que a partir dos 6 anos de idade, essa criança já deve estar sendo encaminhada ao ensino fundamental. E, consequentemente, né, isso tem por base a redação da Lei 11.114. Portanto, a Lei 11.114, ela deve ser lida, ela data de 2005, ela deve ser lida, e o pessoal de secretário escolar e formação de professores, eu estou montando material didático com todas as leis, e isso não é agora também, né, porque eu não sou nenhuma, né? Eu estou montando material didático com todas as leis que enxertam a LDB, para que os secretários escolares, para que o pessoal de formação de professores tenha isso guardado de caráter definitivo. E de quando em vez, quando tiver tempo, inclusive, Marcele, você que já atua, que você é professora já há séculos, já deve estar até se aposentando, né? Ceder até para uma colega que esteja fazendo um concurso público, já que eu sei que já é concursado. Porque essas leis, elas também sofrem alteração. E aí, muitas das vezes, a gente fala 11.114 de 2005. Pô, com a pandemia chegando, o legislador resolve fazer uma alteração na 11.114. E aí, nós ainda estamos presos ao discurso de 2005. Então, as leis, elas precisam ser renovadas constantemente. Catiane, preste atenção, Mônica, preste atenção, elas têm que estar constantemente, vamos dizer assim, é necessário, principalmente o secretário escolar, é necessário que esteja constantemente verificando se nas leis algumas alterações foram feitas. Bom, no artigo 6º ele fala, é dever dos pais ou responsável, atenção secretário escolar, é dever dos pais ou responsáveis fazer a matrícula das crianças na educação básica a partir de 4 anos de idade. Aí ensandeceu todo mundo, sério. E isso toma por base uma lei que eu já falei hoje, 12.796. Célia, o que você está me dizendo? Já me disse 7, já me disse 6, pois é. A partir do 4º ano, essa criança deve estar na educação infantil. Ó, atenção, secretário escolar, educação infantil com 4 anos de idade. Por que, Célia, 4 anos de idade, educação infantil? Era o antigo jardim de infância. Se falava de jardim 1, jardim 2, jardim 3. Pois é, hoje ele é denominado de educação infantil. Porque ele vai fazer a educação infantil, que é o antigo jardim, que ele vai começar a interagir com as pessoas, ele automaticamente vai
começar a socializar-se. Então, muito cuidado. Educação infantil, ele entra com 4 anos. Ensino fundamental, ele entra a partir de 6 anos. De forma que, com 7 anos de idade, ele tem que estar cursando o ensino fundamental. Então, vamos pensar. 4 anos, ele entra na educação infantil. Atenção, secretário escolar, porque é matrícula. 4 anos, ele tem que estar na educação infantil. 6 anos, ele já tem que ir para o ensino fundamental. E com 7 anos, ele tem que estar no ensino fundamental. Entendeu agora? Então, o artigo 6º, ele volta falando na mesma lei que o artigo 5º fala, que é a lei 12.796. Então, vamos ficar atentos e eu estarei montando um material bem robusto para vocês, para que vocês tenham aí todas as leis bem elencadas. Bom, o artigo 7 diz que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atenda às seguintes condições. Aí nós temos várias condições que ele diz que tem que ter. Portanto, a educação infantil e o ensino fundamental é livre, tanto para o público quanto o privado. Porém, é necessário que o ensino privado adote as seguintes condições. Primeiro, o cumprimento das normas gerais da educação nacional e o respectivo sistema de ensino. O que ele está querendo dizer aqui? Você, para ter uma escola do ensino privado, você não pode criar uma escola ao seu bel prazer. Você tem que estar dentro das circunstâncias obrigatórias que a nossa LDB determina, né? Tem que ter, atenção, secretários escolares, o artigo 7º da LDB, ele fala na autorização de funcionamento por conta de uma avaliação que o poder público faz, ou seja, ao abrir uma escola, atenção, secretário escolar, ao se abrir uma escola, tem que se estar em conformidade com o artigo 6º e 7º da LDB. O artigo 6º, tá? Ele já preconiza todos os dados fundamentais, e o artigo 7º, ele fala sobre as condições que se tem que ter para poder oferecer o ensino no setor privado. Para isso, eu tenho que cumprir. Atenção, atenção, concurso público. Eu tenho que cumprir com as normas gerais da educação nacional. Em especial, eu tenho que pensar na necessidade da autorização, a capacidade do autofinanciamento, tá? Com base, aí olha só, a Constituição Federal, no seu artigo 213, preste atenção, o ensino, a área de ensino, ela está voltada para todo o processo legal. E esse processo legal, ele elenca qualquer dispositivo em que sustente uma coisa chamada legalidade. Tem que haver legalidade. Ocorrendo a legalidade, eu sei perfeitamente bem que a instituição pode existir. Caso contrário, não. Bom, no artigo 7º, ele vem com um adendo, que é o artigo 7º-A, que fala, atenção, secretários escolares, ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da prova ou de aula marcada no dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir
o critério da instituição e sem custo para o aluno. Lembre-se que eu já falei para os secretários escolares da Lei 13.796, que nada mais é do que uma lei que está respaldando o artigo 7º-A da LDB. Vocês estão vendo o quanto existe o amarrar aqui da LDB com o secretário escolar e com o pessoal de formação dos professores? Atenção, atenção, professora Vanessa, atenção, Marcele Dubai, que são pessoas do Bal, que já são pessoas. Achei que você vai para Dubai, não adianta. E é minha aluna, imagina se não fosse. Marcele, preste atenção, tendo Vanessa Manso também, muito cuidado em você, Vanessa, em especial, que é uma pessoa que dirige uma instituição de ensino, não pode cobrar. Se o aluno for espírita e disser que tem lá alguma coisa no espiritismo dele, se o aluno for evangélico e disser que tem um culto, não sei o que, no dia tal, a nossa instituição terá que permitir a ida desse aluno e depois proporcionar a ele recursos para que ele venha fazer a avaliação que ele não fizera, sem poder cobrar absolutamente nada. Comprovou ele que estava nas suas práticas, através de suas crenças, teremos que aceitar. Portanto, o artigo 7º-A da LDB, ela está, vamos dizer, junto com a Lei 13.796. Portanto, eu já falei sobre esse tema, já conversei com o pessoal de secretário escolar em uma aula específica, já mostrei que realmente a 13.796, ela está aí. Oi, Nilza! Como gosto de ver você. Nesse momento estou aqui já na minha aulinha para o meu pessoal do magistério, meus secretários escolares. Mas é sempre bom saber, né? O saber, ele é fundamental. Então, preste atenção. A Lei 13.796, ela está em consonância com o artigo 7º-A da LDB. Portanto, quando o aluno estiver com as suas crenças, com as suas práticas das suas crenças, a escola não pode tolir esse aluno e dará a este aluno o direito de, ao regressar à instituição, dentro das normas da instituição, a fazer a prática pedagógica que houver a deixar de fazer por uma questão religiosa. Bom, tanto a prova como reposição de trabalho, tudo isso, a Lei 13.796, ela contempla, de forma que o aluno está alicerçado e a escola obrigada, prestem bem atenção, a escola está obrigada a permitir esse aluno a se ausentar para cumprir com as suas obrigações em sua religião. Não há possibilidade alguma da escola negar esse direito ao aluno. Portanto, muito cuidado com a Lei 13.796, tanto o pessoal que vai fazer concurso para o magistério, como o pessoal que vai fazer um concurso para secretário escolar. Fundamental que saibam que a Lei 13.796, ela está aí respaldando o direito religioso de qualquer ser humano. Portanto, ele chegou dizendo que não vai fazer a prova e nem vai participar de nenhuma prática pedagógica. A escola, por sua vez, nada poderá fazer e nem cobrar por um segundo momento, porque isso está na 13.796. Bom, no artigo 8º fala-se o seguinte: a União, os estados e os municípios organizarão em regime de colaboração o sistema de ensino. Portanto, todo o sistema de ensino brasileiro, ele tem como, vamos dizer assim, ele tem um enxerto de propostas oriundas tanto do município, do estado, da União e do Distrito Federal. Portanto, quando um desses estados observa que existe um elemento
que as práticas pedagógicas precisam acatar para melhor condição de ensino, poderá fazê-lo independente de depender de autorização. É óbvio que ele não pode colocar em prática sem que os setores de posição maior venham se posicionar. Observem bem, mas encaminha-se essas propostas a quem de direito para que essas pessoas possam viabilizar a possibilidade e assim fazer o quê? E assim integrar a um elemento em que venha enxertar ou valorar o ensino em âmbito nacional. Então, o Estado de Salvador, de Bahia, resolva criar maiores propostas pedagógicas, é óbvio que vai encaminhar às secretarias de educação, terá um processo de avaliação e dentro desse processo de avaliação, aquilo que for melhor e convincente será, obviamente, incorporado para satisfazer a todo o território nacional. Então fica bem claro, questão de concurso público. A proposta educacional pedagógica do Rio de Janeiro é a mesma na Bahia, é a mesma no Rio Grande do Sul, é a mesma em Recife. A forma com que o ensino é direcionado é uma outra situação que não cabe nesse momento questionarmos, tá? Mas o fio condutor, ele é unificado para toda a federação do Brasil. Bom, então, no artigo 9º, a União, então, ela diz o que lhe incumbe, ou seja, parte da União, que é o Ministério da Educação, determinadas diretrizes. Quais são elas? Bom, elaborar o Plano Nacional de Educação, que é os chamados PNE. Portanto, anotem aí, PNE, Plano Nacional de Educação, né? Que esse plano, professor Dercinei Valadares, olha, o responsável, o gestor da Valadares Turismo, que eu sempre gosto de mencionar aqui, tá? Estava olhando, prestando atenção, meu Deus, que ele é uma pessoa que dedicou-se ao turismo e muito bem sabe fazê-lo, e quando eu digo para vocês que quando desejarem fazer uma viagem, em especial quando eu falo nas terças-feiras dos estados do Brasil, eu sempre menciono a Valadares, né? Para que você possa fazer uma viagem tranquila, com segurança, com respeito e com garantia de que você terá a melhor viagem, a melhor estadia e os melhores elementos que você venha guardar para todo sempre de uma viagem inesquecível, né? Valadares Turismo, com o nosso amigo professor Dercinei. Bom, além do PNE, que esse PNE determinado pela União, ele é feito em colaboração com os estados, o Distrito Federal e o município, aquilo que eu falei para você. Não é o Ministério da Educação chegar e criar uma determinante, não. As secretarias de educação, elas, dessa ou daquela forma, são participativas para que esse projeto nacional de educação seja robusto, viável e, ao ser colocado em prática, ele tem uma resposta, ele tem um retorno para a comunidade estudantil. Não adianta criar pressupostos, não adianta inventar propostas pedagógicas quando essas propostas não se pode colocar em prática. E quando se pensa num Plano Nacional de Educação, se toma por base também os momentos sazonais, né, de cada região. Tem momentos que as chuvas, né, as enchentes não permitem determinadas possibilidades para o aluno sequer
sair de casa. Amazonas, há coisa de uma semana atrás, estava com água a 2 metros de altura, né? Então, como é que essa criança vai sair para ir para uma escola? Não vai. Então, o Plano Nacional de Educação, ele viabiliza propostas pedagógicas já consciente do que possa acontecer de âmbito nacional. Ele vislumbra uma proposta pedagógica para todo o sistema e não para um estado. Então, para isso, se fala em plano nacional, ou seja, a nível de nação, não é a nível de estado, né? Cabe também organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Por outro lado, prestar assistência técnica e financeira aos estados, aos municípios, para desenvolver um sistema de ensino e atendimento prioridade à escolaridade obrigatória. Prestem bem atenção. Atendimento com prioridade à escolaridade obrigatória, que é nada mais, nada menos, volta aí, a educação básica, porque a educação básica é um direito privado subjetivo, onde o Estado, o município e a União têm a responsabilidade de cedê-lo. Consequentemente, o Estado e o município se encarregam de propagar este ensino, porém, a assistência é dada pela União. Estamos de acordo? Entenderam aí? Repetindo o que eu falei no artigo 5º, saibam vocês que o Estado e o município têm suas propostas, porém, a União, ela fica num processo assistencial. Ocorrendo alguma dúvida entre município e Estado, o Ministério da Educação se encarrega de tomar a diretriz para quê? Para que ao final o objetivo, que é nada mais, nada menos de que dar base e dar um alicerce, tá? Ao Estado e ao município para dirimir qualquer questão. Bom, consequentemente, como vocês estão vendo, autorizar, reconhecer, credenciar, tudo é um elemento que a União se incumbe. E através de quê? Através da Lei 10.870. Como vocês estão vendo, a LDB, ela, em alguns artigos, ela fica par e passe com determinadas leis. E essas leis, atenção pessoal de secretário escolar, Raiane Brasil, grande beijo. Estou sem zap porque eu apertei o botão errado, como sempre. Eu e os botões somos um fracasso. Mas mais tarde vou lá no shopping para resolver, tá? Então, por isso, não pude falar com vocês hoje, com ninguém, gente. Que fracasso, mas tudo bem. Bom, voltando aqui ainda no nosso artigo 9º, observe bem, todos os estados e todos os municípios não estão isentos de solicitações para reforçar ou implementar nenhuma proposta pedagógica. Isso quer dizer o quê? Toda e qualquer proposta pedagógica de um município, de um estado, é avaliada e, se tiver realmente adesão dos demais estados, ela será colocada em prática, porque o que importa mesmo é que tenhamos uma unidade federativa, como é o Brasil, onde todos estejam dentro da mesma proposta pedagógica, até por conta de uma transferência. De repente, eu estou morando no Rio de Janeiro e resolvo ir para Recife. Aí a criança que estuda aqui no 4º ano, quando chega em Recife, a matéria de lá é uma, aqui é outra. Não. O Plano Nacional de Educação propicia o quê? Uma educação igualitária, prestem atenção, uma educação igualitária para todos os estados da federação. Agora, a forma com que cada estado irá gerenciar este conhecimento
É uma outra proposta. Mas, inicialmente, o que eu preciso mesmo é ter um entendimento de que todo o território nacional, de norte a sul, as salas de aula devem ter, dentro da sua proposta pedagógica, o mesmo conteúdo, é óbvio, respeitando sempre a localidade. Quando eu digo respeitando a localidade, porque isso entra em voga o clima, né? Isso é óbvio. Eu não posso fazer as mesmas exigências do Rio Grande do Sul para com Mossoró, Maranhão, Ceará. Até porque o clima, em determinado momento, é diferenciado. Então, eu não posso fazê-lo. Tirando as propostas em que possa envolver fenômenos da natureza, a realidade de Brasil, a nível cultural, educacional, será exatamente apenas um. Bom, como vocês estão vendo, nós estamos no artigo 10. Vejam só. Durante uma hora, nós não conseguimos alinhavar mais do que 4 ou 5 artigos. E aí a gente diz, mas por quê? Porque nós temos muitas bases que elas retroagem. Então, se vocês observarem, nós hoje falamos na Lei 13.716, de novo, falamos na 12.796, falamos na 11.114 e falamos na 13, também na outra 13.000. Olha só, hoje nós reprisamos aqui 3 leis e já trazemos lá uma nova lei que é a 11.114. Portanto, alunos de formação de secretário escolar que queiram interagir, procurem essas leis, porque essas leis serão base de sustentação para um concurso público. Aí vocês vão dizer, Célia, mas é muita coisa. Bom, é razoável, né? Nós estamos, eu só consegui chegar até o artigo 9º. Vejam só. O artigo 10, já são meio-dia e eu não posso fragmentar, porque o que eu quero mesmo é que a gente tenha um estudo sistemático e olha que é uma gama imensa de artigos, chegamos até o artigo 92 e nós já estamos no artigo 9º, terminamos o artigo 9º. E semana que vem, sexta-feira que vem, vamos partir para o artigo 10. Eu acredito que nós vamos levar mais ou menos, aproximadamente, umas 20 aulas falando da LDB. Mas com certeza, ao término dela, vocês estarão com a mente aclarada com relação aos fatos. O professor Dercinei diz, bom dia, minha querida amiga. Você é show. Que nada, professor. Eu aprendi isso tudo com vocês. Quando eu digo com vocês, foram com meus colegas, foram com meus alunos, que também já eram meus colegas, como Marcele Dobal da Silveira. Ela diz, saudade de assistir uma aula presencial sua. E eu com saudade de implicar com você, que você não sai desse celular. Ainda está falando no celular? Pois é. Professora Célia, é um pecado. Acabou com o celular, o zap saiu fora de linha, eu não consigo falar com ninguém. Ilhada total. Mas daqui a pouco a gente resolve isso, né? Marcele, sabe que eu gosto de você de paixão, né? Foi uma das alunas que me deu trabalho pra caramba. Eu já chegava gritando na sala sábado, desliga este celular. E aí ela é uma dupla, né? Ela e Michele, é a dupla. Monique, acabou de chegar aí. Meio-dia, a aula já acabou, Monique chegou. Olha só, as duas estão sempre para e passe. Onde está Marcela, está Monique. Se não é Monique, é Marcela. É a dupla MM, né? E é minha dupla café com leite, né? Em outras épocas isso seria bullying, né? Eu já estaria mal. Mas eu já apelidei, e isso aí pegou mesmo. Até ela já sabe que é a dupla. Quando eu vejo leite chegou, eu vou procurar café, café não tá. Eu fico preocupada, porque onde está leite está café. Monique,
Eu também tenho saudade de estar com vocês, da gente almoçar, bater nosso papo, né? A gente contar nossos causos, rir dos outros, aquela coisa, né? Falar dos outros, que os outros também falam da gente. De mim, então, já estou tão acostumada que nem me incomodo mais. Se não falar de mim, não tá legal, não é isso? Bom, gente, Marcele, obrigado por ter você aqui, Monique, e toda sexta-feira eu gosto de pincelar, já é minha proposta mesmo, né? Pincelar, ó. Monique disse que estava aqui desde 11h20, mas a internet está muito ruim. Meu Deus do céu. São João de Meriti, Belfor Roxo, Pavuna, não sei o que. É por ali que ela se esconde. Eu não sei aonde, eu não me lembro mais, mas eu sei que o negócio é por ali. Mas não faz mal. Vale a intenção. As aulas ficam gravadas no canal Professora Célia de Franco e eu espero poder pontuar todos os artigos da LDB. Né? Uma vez que eu tenho alunos de formação e de secretário escolar e eu acho que a gente precisa fazer essa pontuação. Portanto, fiquem bem à vontade. Depois, quando puder, entra lá no canal Professora Célia de Franco, se tiver interesse, que eu vou... São João, viu? Acertei, não esqueço nada. E 6,9, hein? E olha, tá lá em São João de Meriti, né? Pois é. Um beijo aí no pessoal dessa baixada aí que eu gosto muito. Estive em São João de Meriti, na Colégio Santa Maria, fui supervisora desse grande colégio e amava muito, muito, muito. Depois estive lá numa supervisão com o Colégio Civil na Microlins, também em São João de Meriti, e posso assegurar a vocês que foi um espaço físico onde eu me senti muito bem, fui muito bem acolhida e muito feliz. Ou seja, de norte a sul do meu país, qualquer lugar que eu chegue, eu tenho os que amam e os que me odeiam. Então, no final dá tudo certo, né? Numa balança, prevalece sempre o bem, nunca o mal. Portanto, eu me sinto muito feliz com isso. E aí, ó, a dupla MM mora no meu coração. E todo sábado a gente tinha um encontro marcado o dia inteiro. Socorro, meu pai, né? Imagina aturar a professora Célia um dia inteiro. Não é mole não, né? Não é para qualquer um, não. Raiane Brasil, obrigado aí por você ter dado aí a sua contribuição. Marcele, obrigado mesmo, tá? Monique, obrigado. Marcele e Monique, beijo aí para as crianças. Professor Dercinei, eterno professor Dercinei, um beijinho aí, né, nas netas, não é isso? Já vi que a Alice já está uma moça, já aí tá dando trabalho para você, hein? Mas fica com Deus, lembrança esposa, e que Deus edifique sempre esse casamento que eu reputo como um casamento que resiste ao tempo e que, dentro das suas possibilidades, demonstra, sim, um carinho, um respeito que ambos, né, um tem pelo outro, e isso aí é que edifica realmente, né, e solidifica uma família. Então, uma neta, a Cecília, né, a Cecília, pois é, então, ainda bem, uma neta, a gente só tem uma neta, um one way, né, não dá muito trabalho, ou quando dá demais, né, e dizer que o professor Dercinei, sua esposa aí, com esses anos de casado, significa que a família realmente é o expoente maior, né, então, professor Dercinei, um abraço, meu carinho, lembrança família, e Valadares Turismo eu recomendo, né? Garantia de um bom passeio, respeito, né? E um trabalho profissional consciente. Portanto, Valadares Turismo, é só entrar aí nas minhas redes sociais e imediatamente eu os conduzo ao professor, o eterno professor Dercinei de Radiologia, que Enio Manso disse que foi o melhor e o maior professor que ele teve dentro do Colégio Civil. Então, meus respeitos, e dizer que Enio é sempre muito solícito para com você. Então, tá aí no rodapé, Valadares Turismo, no Instagram e no Facebook. Portanto, eu vou anotar aqui, porque eu sou ruim disso aí, né? Então, hashtag Valadares Turismo. Então, anotem aí. Recomende aos seus colegas, né? E um abraço para você também.
Senhores e senhoras, segunda-feira estarei aqui falando da Sexta República, na terça-feira estarei falando dos estados do Brasil, na quarta-feira o bairro do Rio de Janeiro e quinta-feira do samba. Mas sexta-feira todos nós aqui temos sim um encontro marcado falando sobre a Lei das Diretrizes e Bases, a lei que rege a nossa educação brasileira. Bom ter vocês, muito obrigado. E o pessoal aí de secretário escolar, hein? Amanhã, acordem cedo às 9 horas em ponto. Eu estou aqui esperando vocês. Raiane Brasil, Catiane, Mônica, Patrícia. Olha, não se esqueçam, hein? Estou de olho em vocês. Marcele, obrigado. Monique, obrigado. Meu filho, muito obrigado. Olha o professor Dercinei aí. Vanessa Manso, te amo de paixão, obrigado mesmo. Nilson, muito obrigado, você aí dando as piadinhas, né? Eu gosto da Nilson porque vira e mexe, ela tá sempre me dando um gás nas suas palavras. E Alessandro Monjim com a sua bodeguita. Crianças, fiquem com Deus, grande abraço e estaremos juntos e misturados falando sobre LDB na próxima sexta-feira. Espero você aqui durante 1 hora, aquele papo, aquela anotação, porque eu quero todo mundo passando no concurso público, porque o Brasil precisa de vocês, porque o Brasil é de todos nós. Água, sabão, gel, cuidem-se. Olha, na base do Zorro, mulheres estaremos fazendo uma grande zorra, porque a máscara é essencial. Minha família, estou sem zap, não tem como falar com vocês. Qualquer coisa, ligue-me ou no fixo ou no celular. Grande abraço aí e até segunda-feira, se Deus quiser, como falei, ponto, de 11 ao meio-dia, eu, professora Célia de Franco aqui. E bom ter vocês. Até semana que vem, bom final de semana. Que Deus esteja conosco e possa nos orientar nessa caminhada que está sendo muito difícil. Mas Ele é maior do que tudo e a nossa certeza de que com Ele estamos é que nos faz estar aqui forte cada vez mais. Mônica, um beijo na minha irmã, um beijo para você e crianças, cuidem sim, nada de aglomerar, hein? Nilza, por favor, nada de ir à festa, hein? Tô de olho em você também, hein? Já te adotei, então tô de olho em você. Quando eu vejo que você tá dando a sua saidinha aí, eu pergunto, cadê a máscara? Tá bom? Alessandro, se cuida aí, pelo amor de Deus. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e bom final de semana. Beijo. Segunda-feira aqui, falando da Sexta República. Tchau, tchau.